Vamos diretamente para a explanação da doutora Adriana Goulart de Sena. A professora Adriana é graduada em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG, mestre em Direito Comercial pela UFMG, doutora em Direito Empresarial pela UFMG e professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. É juíza titular da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, juiz auxiliar da Comissão de Acesso à Justiça do CNJ, professora da ENAMAT, da Escola Nacional de Formação de Magistrados, conselheira e professora da Escola Judicial do Tribunal da Terceira Região, formadora em conciliação judicial, instrução judicial e gestão e planejamento estratégico de vara de trabalho pela ENAMAT. E é coordenadora do grupo de estudos, pesquisa e extensão denominado RECAGE, Formas de Resolução de Conflitos e Acesso à Justiça da UFMG. E, como objeto de suas pesquisas, no projetos de extensão e orientação, elas dizem respeito ao acesso à justiça material e à ordem jurídica justa, formas de resolução de conflitos, transação, conciliação, mediação e arbitragem, justiça restaurativa, como também gestão e planejamento, direito e processo. Com esse breve resumo do currículo de Sua Excelência, que é minha colega do Tribunal da Terceira Região, que me deixa muito orgulhoso nesse momento, que eu a conheci ainda quase adolescente, na sala de audiência, sempre investigativa, sempre provocante, e hoje tem brilhado pelo país. Concedo a palavra à doutora Adriana para a sua intervenção. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na pessoa de seu desembargador-presidente, doutor Burato, o convite que me foi feito, agradecer a possibilidade de estar numa mesa com duas pessoas extremamente queridas, o ministro Luiz Felipe, que em Minas nós chamamos carinhosamente de Filipinho. Realmente eu tenho conhecimento dele desde a época que eu era advogada e que entrava na sala de audiência da terceira vara, aliás, junta de conciliação e julgamento à época, para que enquanto eu não fazia uma audiência, eu ficasse ali aprendendo os seus ensinamentos. Então, é uma grande honra estar aqui em Campinas e do lado também do desembargador Lorival, pessoa querida e que gosta e tem um carinho todo especial por essa temática que diz respeito ao acesso à justiça, as formas de resolução de conflitos e, especialmente, a conciliação trabalhista que eu tenho desenvolvido na Escola Nacional de Magistraturas. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que estão aqui. Eu vou tentar, na medida do possível, buscar tratar do tema de uma forma que ele atinja os alunos que estão aqui, porque também sou professora da Faculdade de Direito, aos colegas magistrados, né, colegas de luta e de sala de audiência e de todas essas questões que nos chegam, quer seja nas varas do trabalho, quer seja no Tribunal do Trabalho, e também aos colegas advogados, porque eu acho também que nós temos que pensar esses temas de uma forma, como dizem alguns, hipercomplexa, ou seja, estabelecermos um afastamento da questão dialética, de uma lógica binária e compreender que todas as questões, elas podem ter vários olhares e que, na realidade, eles não se excluem. Na realidade, muitas vezes, eles se completam. Então, vamos lá, eu vou tentar trago também um pouquinho da minha experiência no Conselho Nacional de Justiça. Hoje eu sou juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça e trabalho, desde a época da conselheira Morgana, no Comitê Gestor de Conciliação. Então, estive, na época, no momento em que foi gestada a Resolução 125 do CNJ, que trata de uma política adequada de tratamento de conflitos de interesses, e nós estamos agora no momento da sua implantação. Então, eu vou trazer um pouquinho disso também para a reflexão de todos vocês. Então, muito obrigada. Bom, eu começo a minha fala para que aqueles que não me conhecem ou não leram nada e que eu digo, com alguns princípios. Eu acho que isso é importante. Quem diz de algum lugar, diz com algum saber, diz com alguma experiência e diz com algum sentido. Então, os princípios que eu assumo e que eu coloco para tratar desse tema, e é um tema que, como disse o ministro Luiz Felipe, é um tema que, para a Justiça do Trabalho, ele é extremamente delicado.
Ele é um tema que gera muita controvérsia e que a gente tem tentado estabelecer um diálogo com essas formas alternativas em patamares que sejam adequados, em que patamares que sejam respeitadores do direito material do trabalho. Então, o primeiro princípio que eu coloco de desenvolvimento do tema é que o artigo 3º da Constituição diz do desenvolvimento de uma cultura voltada à paz social. É um dos objetivos fundamentais da República. Então, quando a gente trata conflito, a gente tem que pensar que conflito não pode ser simplesmente instigado, porque nós temos uma Constituição que diz que a gente tem que pensar uma forma diferente de levar essa questão do ponto de vista da nossa sociedade. Então, desenvolver uma cultura voltada à paz social, não investir apenas no conflito, na cultura adversarial e também começar a pensar de outras formas. Segundo, o juiz é um agente político. Nós não somos funcionários públicos, tá? Por mais que queiram tirar as nossas aposentadorias, as nossas garantias integrais, por mais que queiram tirar da nossa atividade jurisdicional a conciliação, e que isso é uma coisa menor, e que o juiz não precisa fazer isso, e mais todas as coisas que a gente vê quando a gente trata desse tema, na realidade, eu assumo que o juiz é um agente político. Então, toda implementação de alternativas jurisdicionais adequadas e sérias deve ser feita por ele. Solução de conflitos é não desconstrução do direito material ou processual do trabalho. Então, toda e qualquer coisa que eu disser aqui, quando eu falar da conciliação, eu jamais estarei defendendo qualquer conciliação que passe na mesa de uma sala de audiência, que seja feita com sentido de fraude, uma lide simulada, ou que desconstrua o direito material do trabalho naquele determinado local, naquela determinada região. Então, o juiz é agente político. A Constituição quer que nós desenvolvemos uma cultura voltada à paz social, e a conciliação ou qualquer forma de solução de conflitos não pode desconstruir nem o direito material do trabalho e nem o direito processual do trabalho. Muito bem. Bom, como eu disse, falar um pouquinho do CNJ, né? Eu falei da Resolução 125, e a Resolução 125 ela estabelece uma política pública judiciária. Ou seja, a Resolução 125 ela diz que o judiciário ele tem que dar tratamento adequado aos conflitos de interesse. Então, o Poder Judiciário hoje é instado pela sociedade brasileira e por essa resolução a tratar o conflito de forma adequada. Ora, não diz que o juiz é um agente político? Então ele, na mesa de audiência, nos órgãos de conciliação do tribunal, nas salas, nas câmaras, nas turmas, onde tiver um magistrado, seja de primeiro grau, segundo grau, e também penso, por que não, no Tribunal Superior do Trabalho, ele terá que dar tratamento adequado ao conflito de interesses. Ou seja, solução adjudicada, quando for o caso, porque tem momentos que a conciliação não é cabível, outros momentos pode haver a conciliação, outros momentos pode se abrir espaço para mediação, outros momentos aliás, que é o principal, o espaço dialógico de construção da solução do conflito. Diz isso claramente na Resolução 125. Por que eu estou fazendo uma referência expressa à questão do tratamento dialógico? Porque é importante o diálogo quando nós tratamos de persuasão, quando nós falamos de aplicar os bons ofícios de persuasão. Ninguém persuade ninguém sem diálogo. Porque, como diz o meu colega de Enamate, Giovanni Olson, acordo imposto é sentença de pré-julgamento sem direito a recurso. É a pior violência que um juiz pode fazer é impor um acordo. É preferível, então, que ele julgue. Porque o julgamento, a solução adjudicada, ela levará uma reflexão do tribunal em relação àquele tema e, quem sabe, até o Tribunal Superior do Trabalho. Agora, o acordo, todos nós sabemos que ele equivale a uma decisão irrecorrível. E sabemos muito bem a dificuldade de se manejar uma ação rescisória em relação a um tema que tenha sido objeto de acordo em uma sala de audiência. Então, acordo bem tratado, o tratamento adequado de conflito de interesses via conciliação, pressupõe diálogo, pressupõe persuasão, convencimento, melhores argumentos, conta, calculadora, várias ferramentas que nós desenvolvemos na Enamate para que esse magistrado ele possa, então, usar os seus bons ofícios de persuasão no sentido da solução conciliada. Empoderamento. Então, disse o tratamento dialógico, empoderamento. Por que empoderamento?
Porque é necessário que aquela pessoa que tem o seu dia de justiça, o seu dia na corte, dessa experiência, ele saia dali com algum conhecimento. Nós temos vários autores do direito processual que defendem que a educação como missão é um dos pilares de atuação do Poder Judiciário. Se essa pessoa, e na experiência de sala de audiência, ela apreende, ela se empodera em relação ao que ali aconteceu, ela então sai com uma experiência cidadã dentro do Poder Judiciário. Qual de nós, em uma mesa de audiência, já não escutou? Eu não sabia que precisava assinar a carteira de trabalho da doméstica nos meses de experiência. Há um senso comum, pelo menos em Belo Horizonte, de que os 3 meses de experiência não são assinados, porque aquilo vai sujar a carteira. Eu já escutei isso, inclusive, de empregado. Não, eu disse que ela não queria que assinasse, porque isso é só experiência. E nós sabemos muito bem que isso não é ou não representa uma realidade e que não pode ser feito. Então, quando eu digo empoderamento, é essa explicação, é esse conhecimento para quê? Na próxima audiência, ou melhor, na próxima relação de trabalho de aquele empregador doméstico ou daquela empregada doméstica, ele sabendo, empoderado, com esse conhecimento jurídico que é importante para o seu exercício de cidadania, ele saia dali daquela audiência não alijado, mas sim empoderado. Então é importante, isso é uma atuação cidadã do Poder Judiciário, e quanto mais cidadania nós realizarmos, tanto mais legitimados estaremos perante a sociedade, que é, em última análise, a quem nós nos dirigimos. Temos, sim, as nossas questões em relação a anos sem reajuste de salário, várias questões que vêm sendo impingidas à magistratura e ao Poder Judiciário, mas nunca podemos nos descurar que a quem nós nos dirigimos é realmente a sociedade. Responsabilidade ética, atuação em prol da cidadania. Eu acho que essa palavra ética, ela precisa ser reafirmada cada dia dos nossos trabalhos. Quantas vezes nós vimos, às vezes, alguns interesses, algumas dimensões do conflito, que não são necessariamente a das partes, ficando maior do que exatamente a que deveria prevalecer dentro da sala de audiência. Então, ética é algo que deve nos conduzir nesse caminho, nesse tratamento do conflito. Postura proativa do magistrado e protagonismo do advogado. A CLT, ela já garante a esse magistrado trabalhista essa possibilidade de colheita de prova, de interrogatório, o artigo 9º da CLT. Então, nós temos um ferramental muito importante para essa atuação em prol da justiça. Agora, eu chamo aqui a uma ideia, que é uma ideia que, inclusive, eu conversei com advogados lá no TRT4, a semana passada, sobre o espaço de atuação do advogado. Acho que o colega Lorival já disse um pouquinho sobre isso. É necessário que a advocacia perceba que a atuação dentro do sistema de justiça, ela tem sido pensada de outra forma. Então, é necessário para esses novos tempos, para nesses novos saberes que estão sendo exigidos do juiz e que estão sendo demandados do Poder Judiciário, que o advogado também se eduque, ele também tenha formação. Se ele não tem aquela capacidade, ele não é tão bom de diálogo, ele estabeleça algum grupo dentro do seu escritório, ou ele identifique uma pessoa que seja mais possível do diálogo, que faça cursos de negociação e que estabeleça esse padrão de diálogo com o colega. Eu não gosto dessa história de ex-adverso. Isso, para mim, já diz muito sobre, porque a linguagem, a fala, nem precisamos ir, né, a Habermas, a quem quer que seja, ela já diz alguma coisa. Então, quando a gente diz que alguém é nosso ex-adverso, a luta já está colocada, a cultura adversarial já está inserida dentro daquela realidade. Então, o colega em que eu vou dialogar, o colega em que eu vou negociar na mesa de audiência, antes, depois da audiência, durante a execução, eu não vejo qualquer problema em relação a uma negociação e execução, porque conciliação não é simplesmente reduzir valores. Eu posso estabelecer prazo, eu posso estabelecer parcelamento. Então, não vejo nenhum problema em se falar em conciliação na fase de execução. Ensino jurídico, é imprescindível a mudança do ensino jurídico. Aos colegas que estão aqui, sejam advogados, juízes, eu, de uma certa forma, tenho falado muito sobre a necessidade de que nós ofereçamos nos cursos de direito, nas faculdades de direito desse Brasil afora, essa disciplina não será obrigatória
tão cedo. A grade, o MEC não vai alterar e isso tem que ser algo que se faça espontaneamente. Eu digo, essa disciplina existe lá na Faculdade de Direito da UFMG desde 2007, porque o diretor fez um compromisso na primeira Semana Nacional de Conciliação e eu me propus a oferecer a disciplina. Só para ter uma ideia, ela é eletiva, ela é optativa. Eu tenho exatamente 45 alunos inscritos todos o semestre. Todos. E eu tenho vários excedentes que às vezes vão como ouvintes porque eles já formaram e querem sair com um outro olhar do direito. As escolas de direito só formam para a cultura de litigância. Não há, na grande maioria das escolas de direito, qualquer tipo de disciplina que trate de outras formas, disciplinas transdisciplinares, tratar o aspecto sociológico do conflito, o aspecto psicológico, a questão econômica que está na base de um conflito trabalhista. Nós temos que ver isso, o coletivo que se desenvolve. Eu não posso pegar um caso e achar que é apenas aquele caso. Então, isso é necessário, esse olhar. Como disse o desembargador Lorival, se o advogado é o primeiro juiz da causa, não é apenas no sentido de um direcionamento a uma negociação com o colega, que se faz imprescindível, mas também nessa compreensão transdisciplinar, além do jurídico, porque nós da área jurídica temos uma noção, na minha visão hoje, equivocada, de que o direito resolve tudo, de que ele conforma todas as questões, e realmente ele não conforma. A gente precisa ter esses outros olhares. O direito é o nosso último baluarte. Ele é o interdito. Né? Na quarta onda, já sendo desenvolvida para o Galanter e por Pellet e Gart, a gente já pensa no lugar desse, não mais da contratualização, mas sim do lugar da negociação, mas com o interdito do direito. Eu acho que a Justiça do Trabalho faz isso de uma forma muito interessante, porque há a possibilidade da conciliação, mas há que a lei não se passa disso, não vou além disso. Então, é importante que nós passemos a pensar sobre isso também nas escolas de direito e que o ensino jurídico, e aí, né, eu chamo os meus colegas professores para pensarem em desenvolver grupos de pesquisa, disciplinas para tratar da mediação, da arbitragem, do acesso. Trata do acesso de um modo geral, porque isso é algo que vai ser muito importante daqui para frente. E a sociedade, com o desenvolvimento de uma cultura voltada à paz, retorno lá ao artigo 3º da Constituição. Vamos pensar em ensinar, empoderar a nossa sociedade para um diálogo, para uma cultura mais dialógica. Né? Essa história de que eu não converso com meu vizinho, se ele está andando de salto alto, os colegas da Justiça Comum no CNJ relatam cada ações que vão parar às vezes nos juizados que parecem até ser inacreditáveis. Vou contar uma que inclusive saiu no Coju. Um rapaz comprou um abadá numa cidade do interior lá de Minas Gerais e ele foi para o carnaval e chegou lá e ele não teve sucesso em nem conseguir nenhuma namorada e nenhum beijo. E ele entrou na justiça da cidade do interior pedindo indenização de dano moral contra o organizador da festa, porque ele não conseguiu beijar. Então, gente, nós vamos chegar a um ponto que o judiciário vai sabe? A gente tem que pensar sobre essas coisas também, que estão chegando ao judiciário e que as pessoas estão judicializando tudo. Então, a gente realmente fica aqui, pode até parecer piada, mas se alguém jogar aí, vai achar lá, acho que é Divinópolis, se não me falha a memória. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho de conflito. Só para a gente, né, contextualizar, a gente vai falar de solução alternativa. O que é conflito, né? Onde há relação, há conflito. Onde há conflito, há relação. Se há algo que é estanque, se eu não relaciono com aquela pessoa, a minha chance de ter um conflito é zero. Então, onde há relação, é possível haver conflito. Relações não se dão no vazio, mas em um contexto. Então, é imprescindível, e aí isso vem de um curso na Espanha, um enfoque anidado, em forma de anel, que a gente perceba como que as coisas se entrelaçam, como que elas tem uma questão, essa questão tem uma relação, às vezes, dentro da empresa, ela tem uma relação dentro daquela cidade, por exemplo, ela tem um subsistema e tem um grande sistema. Às vezes está inserido, por exemplo, dentro de um descumprimento da legislação num determinado ramo, ou uma postura em relação, como disse o colega Lorival, em relação ao grande litigante. O sistema de grandes litigantes, ele estabelece um padrão de litigação quase que insano. E esse padrão de litigação
insano, ele vai bater no judiciário. E ontem eu estava aqui juntamente com 2 colegas escutando a palestra do poder do processo judicial eletrônico e muito me preocupa se nós não alterarmos essa cultura litigiosa ao extremo, né? O colega ontem até deu o exemplo da questão de ele estar num barzinho e o garçom não recebeu horas extras, ele faz a petição inicial ali na hora e antes ele teria que procurá-lo no escritório. Eu acho ótimo o acesso. Eu acho que a sociedade brasileira, é claro que tem que ter direito a acesso do ponto de vista da ida ao judiciário, como também aos direitos. Acho que é essa que é a grande questão, né? Isso a gente tem um outro debate imenso desse direito do trabalho que ainda não se faz efetivo como nós gostaríamos, né? Que a gente pega um processo lá na escola judicial, lá na memória, e que tem lá assim, nós, empregados da Companhia Paulista de Minas Gerais, vimos comunicar ao delegado regional do trabalho que estamos em greve porque não recebemos o nosso repouso semanal remunerado. E aí o meu aluno me diz: olha, professora, que processo interessante, olha, que coisa que está ultrapassada. E eu disse a ele, não está ultrapassada. Nós vamos à minha vara e eu pego qualquer processo e abro e vejo que ainda tem ainda a alegação de que a pessoa trabalhou num repouso semanal remunerado e não recebeu. Isso é outra questão que nós estamos precisando fazer um debate muito, muito forte na sociedade brasileira. O porquê desse descumprimento sistemático do direito material do trabalho. Mas isso é outra questão, nós viemos cá para falar de formas alternativas. Relações com expectativas de futuro, a potencialidade do conflito é maior se eu vou continuar relacionando. Os conflitos, então, possuem dimensões, tem a jurídica, que é essa que nós fomos treinados para a faculdade de Direito, é a que eu, quando fiz concurso para juiz, passei na prova, né? Eu soube responder as questões lá de múltipla escolha, fiz a sentença direitinho, sopesei tudo direitinho. E o jurídico, então, quem é juiz, quem é advogado, sabe o jurídico. Mas é como eu disse, o conflito não tem só a dimensão jurídica, ele tem uma dimensão sociológica. No conflito capital e trabalho, quase que nós temos a revolução industrial muitas vezes na nossa frente, né? Muitas vezes nós vimos o trabalho escravo, a ausência de trabalho decente, a questão referente ao meio ambiente de trabalho não digno, não somente do ponto de vista do acidente de trabalho, mas do lugar assedioso, e que a gente vê nas nossas salas de audiência. Então, essa dimensão sociológica da sociedade que está dentro do conflito, o juiz tem que, e o advogado também tem que enxergar essa outra dimensão. Existe uma dimensão econômica. Eu não vou defender aqui a análise econômica do direito jamais. Eu tenho linha lá na UFMG, chama dialogando com esse tema, e a gente tem geralmente muitos embates, porque o direito não pode ser analisado do ponto de vista econômico. Opa, mas eu não posso negar que existe essa análise. Se eu quero conhecer a hipercomplexidade do que está na minha mesa de audiência, eu tenho que imaginar que muitas vezes tem um conflito ali, quando é dito, a empresa não faz acordo, não é a política da empresa, é porque aquilo já foi planilhado e já se sabe muito bem que é melhor durar 5, 6 anos, levar o TST, através de um agravo de instrumento, porque ficamos naquela discussão da execução provisória, se libera, se não libera. Enquanto isso, Marinoni, a duração razoável do processo, a finca de uma injustiça àquele que teve o reconhecimento do direito, está ali, ó, passando, contando, dia após dia, em cima daquela pessoa que tem o reconhecimento de um direito e que não consegue o bem da vida. Então, eu não posso negar que existe essa análise. E aí eu retomo a ética. E aí eu lembro da palestra do colega Aldo Moro, lá na 4ª Região, quando de uma forma muito, inclusive, corajosa, porque ele é um advogado, ele disse que era preciso de os advogados começarem a conversar sobre isso, porque eles precisam conversar com o cliente. Por quê? Porque ao trazer esse tanto de demanda para o judiciário, de uma certa forma, nós podemos inviabilizar um dos poderes da República. E isto, entre um sistema constitucional democrático, em que você precisa ter de equilíbrio entre os poderes, e um poder ele se inviabiliza por uma atuação, eventualmente, de um ramo econômico ou de uma estratégia no sentido de aproveitamento desta litigância, nós temos que pensar sobre isso.
Nós não podemos ficar inerte sem levar isso em consideração. Eu gosto do café, fazemos cafés também no TRT3, né? Temos chamado muitas empresas, respeitamos, claro, por óbvio, aquele direito que está sendo ainda discutido, claro que sim. Ninguém vai dizer que alguém vai fazer conciliação ou vai estabelecer pagamento. Poxa, nós estamos numa sociedade capitalista, sem qualquer tipo de decisão. Mas sabemos muito bem que tem tantas decisões que o Supremo, ou até mesmo ou o próprio TST, em questões trabalhistas específicas, já se posicionou, já disse, e aí ainda continua repetindo. Então, nós temos que pensar sobre isso. Há uma dimensão psicológica. Existem conflitos que, às vezes, a gente nem entende o que está acontecendo ali, né? Então, ao advogado, é importante que ele procure dar uma olhada se ali tem alguma coisa, porque pode ter, e aquilo influenciar na hora da sala da audiência, principalmente por uma decisão não racional. E por que eu estou dizendo uma decisão não racional? Às vezes o lado emocional da pessoa, ela está tão magoada com alguma coisa que tenha sido dito na relação de emprego, ou alguma coisa que tenha sido dita na hora da saída, ou alguma coisa que aquele empregador possa ter feito sem saber nem que fez, porque algumas vezes nem sabe que fez. Eu não vou dizer que sempre o empregador sabe que fez, mas que isso pode estar ali debaixo, por às vezes uma situação que às vezes a gente escuta em sala de audiência, nem se ele me pagar tudo, eu não quero acordo com ele. Ora, essa frase, ela demonstra uma irracionalidade. Ora, se ele me pagar tudo, está resolvido. É reconhecimento do pedido, o juiz, inclusive, julga. 269, com julgamento do mérito, com resolução do mérito. Então, não há racionalidade nisso. Então, trabalhar essa outra dimensão psicológica, se é que ela existe, conhecê-la para saber até onde vai. Porque eu tenho uma técnica que eu uso muito em Minas Gerais, e eu acredito que alguns colegas aqui também usem, é nesses conflitos onde há assédio, dispensa por justa causa, questões, às vezes, de indenização de dano moral. Doutora, a senhora não queira nem saber, né? Às vezes o advogado diz para mim assim, nossa, doutora, é melhor a senhora nem saber. Eu falei, eu posso... mas eu vou ter que saber, né? Não vai ter jeito, eu que sou a juíza da causa, então eu vou ter que saber. Então, nestes casos, eu chamo os advogados antes. Aliás, eu tenho feito isso direto. Por quê? Eu quero o protagonismo do advogado. Quero sim. Eu acho que o advogado é o meu principal aliado no diálogo e na negociação. Ele foi eleito por aquele cliente, seja empregador ou empregado, para defender os interesses. Ele tem a confiança. Então, melhor do que eu ficar ali, às vezes, falando, que esse advogado converse com seu cliente, estabeleça eventuais riscos da demanda. Então, esse protagonismo eu tenho feito quase que uma profissão de fé mesmo. Eu chamo os advogados, às vezes a parte entra e falo, não, por favor, nesse momento é apenas com os advogados que eu quero conversar. Explico e depois retomamos a audiência. E eles já conversam. Muitas vezes a conciliação acontece com um diálogo iniciado por uma coisa simples, chamar os advogados no momento que seria marcado para a audiência, porque por mais que a gente marque com 20, 30 minutos, quem faz a audiência una igual eu, não tem controle sobre a pauta. Então, muitas vezes eu atraso mesmo as audiências, e aí eu tenho que, no mínimo, é uma questão de educação com quem está me aguardando. Eu chamo na hora, peço desculpas pelo atraso e, muitas vezes, apresento os advogados ou já os coloco conversando. Se não há possibilidade de conciliação, pelo menos alguma coisa já foi conversada, já foi trabalhada. E aí, no sentido pedagógico, lembrando Paulo Freire, a gente vai fazendo e eles vão também nos ensinando. Eu acho que isso é uma coisa muito importante nessa relação. Afinal de contas, o advogado é indispensável à administração da justiça. Muito bem. E tem o lado humano, que a gente não pode esquecer. Nós só estamos ali por causa daquela pessoa humana, daquelas pessoas humanas que estão ali na frente, né? Então, isso a gente não pode nunca descurar. Por mais que o direito seja lindo, tem ali o seu Zé, tem ali a empresa fulano de tal, tem a dona Maria, empregadora doméstica, aquela que às vezes o pai morreu e tudo mais que a gente sabe que está nas nossas mesas de audiência. Tratamento dos conflitos, tá? Então, vou trazer uma outra forma de abordagem da questão do conflito. Primeiro, que os conflitos eles podem ser tratados através de uma prevenção, através da gestão e através da solução. Então, eu, na realidade, vou me apropriar da palavra solução. Por quê? Porque não resolução. Porque, na realidade, a resolução ela é o menor. São aquelas que a gente, às vezes, coloca na frente, mas que, na realidade, tem um momento anterior que seria a solução pela própria dissolução. Vou falar um pouquinho dessas situações.
Por exemplo, uma ação de prevenção. Vou dar 2 exemplos aqui para que vocês me ajudem a raciocinar. São ações integradas de diagnóstico e tratamento de fontes de conflito. Eu estou trazendo aqui o programa Trabalho Seguro, Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, capitaneado pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esta é uma típica política pública de prevenção de conflitos. Tá? Isso aqui está dentro de qualquer estudo que você faz de direito comparado. Esse protagonismo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, numa questão gravíssima, que é o acidente, então esclarecendo, falando sobre isso, fazendo eventos no Mineirão e Brasil inteiro. Se a gente entra no site, a gente vê como que isso está se desenvolvendo. Por quê? Porque a gente fazer um meio ambiente de trabalho seguro, a gente vai prevenir o conflito, a gente vai prevenir um acidente de trabalho. A gente vai prevenir uma pessoa ou machucada, ou uma pessoa lesada seriamente, ou se não uma pessoa, um ente querido que se vai. Então, com isso, esse é um exemplo de prevenção de conflitos. Outra que eu trouxe foi um acordo que foi feito, inclusive, aqui pela Federação Nacional dos Bancos e aqui pela Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo e no Ministério de Mato Grosso, né? E também a FENABAN e a Coltec, que eles fizeram um protocolo para prevenção de conflitos no ambiente de trabalho. Por adesão voluntária, porque cada sindicato que é filiado a essas federações ou essas confederações, ele pode aderir a esse protocolo. Qual que é a ideia desse protocolo? Respeitar a diversidade no meio ambiente de trabalho, a questão de respeitar o diferente, o homossexual, a questão do gênero, a questão da pessoa que está doente, aquela pessoa que às vezes tem uma deficiência física. Cooperação, um ambiente cooperativo e não necessariamente adversarial, trabalho em equipe, construção de um ambiente de trabalho saudável, promoção de valores éticos, morais e legais. Eu achei muito interessante esse protocolo, eu tive conhecimento desse protocolo há um tempo atrás, e eu trago aqui que isso é uma forma. Como que eles estabeleceram essa prevenção através do quê? De canais seguros de comunicação daquele que está vendo que tem alguma coisa acontecendo. 0800, e-mail, pode fazer denúncia ao sindicato, o sindicato traz a questão para o banco, por exemplo, os bancos Itaú, Santander, vários foram signatários, e a pessoa pode também fazer até denúncia anônima. Tá? Então, é uma forma de prevenir conflitos através desse. A gestão. Às vezes você pode ter que gerir um determinado conflito. Você não consegue, já não deu para prevenir, você não consegue solucionar naquele momento, a coisa está muito aguerrida. Então, ou senão ele está começando e às vezes ele pode se dissolver. Então, já trazer para uma resolução, para uma mesa, por exemplo, de negociação, pode ser que aquela pessoa que está na frente da avaliação, ela veja que não é o momento. Então, nesse caso, você vai fazer uma gestão de conflitos. As empresas fazem isso muito. Quem é de departamento pessoal ou lida com a administração de recursos humanos sabe muito bem que isso muitas vezes é feito pelos departamentos de recursos humanos das empresas. E também existem conflitos que são insolúveis, né? Então a pessoa vai ter que realmente gerir. Eu acho que em várias famílias, mediações muito tratam dessas questões para tentar evitar abaixar um pouquinho, né, o emocional, porque às vezes tem ali uma criança no meio daquilo. Então, o fato de alguém ter traído ou outra questão que esteja ali não vai resolver a questão da relação pai e mãe. Então, é necessário que aquele outro conflito ele seja gestado, né, a pessoa passe a administrá-lo, entre aspas, para que o outro bem, a rigidez mental daquela criança, a paternidade e a maternidade responsável, ela não seja, de uma certa forma, mal ferida. A dissolução. Às vezes o conflito se elimina, às vezes uma coisa maldita, a pessoa compreende depois e aquilo então se dissolve. Por isso, então, é que eu assumi, como eu disse, solução de conflitos, porque agora eu passo a tratar realmente dos métodos de resolução de conflitos endógenos, ou seja, quando tem a participação dos envolvidos. Então, o desembargador Lorival já trouxe a autotutela, a autocomposição. O diálogo é uma forma de resolução endógena, o diálogo é considerado como uma forma de resolução de conflitos. A negociação, porque a gente aprende na autocomposição que tem a transação.
né? Só que, na realidade, o momento anterior da negociação é também quando você estabelece essa sentada na mesa. Por exemplo, quem lida com dissídio coletivo sabe que, às vezes, você não consegue nem colocar numa mesa de negociação. Então, sentar na mesa, começar o diálogo, começar a colocar as propostas, já é um primeiro passo, uma primeira ação em relação àquela resolução endógena do conflito. A votação, né, uma forma também de resolução, põe para votar, e aí a maioria vence, né? É uma forma também. E o diálogo. Muito bem. Autotutela, o desembargador Lorival já falou, eu vou só lembrar aqui a questão da greve, tá? Porque a greve, ela é considerada uma possibilidade de autotutela, né? Mas ela raramente ela completa o seu ciclo autotutelar e impõe à contraparte os efeitos totais da greve. Na realidade, ela funciona como um mecanismo de pressão, né? Então, é algo que está muito ligado ainda a toda essa história de movimento sindical brasileiro, essa questão da liberdade sindical, é outro tema que a gente está precisando realmente fazer um grande debate no Brasil a respeito disso. A autocomposição, quando o conflito é solucionado pelas partes, a intervenção de outros agentes, né? Geralmente pode acontecer um despojamento unilateral e não existe coerção para os indivíduos envolvidos. Eu vou passar rapidinho, porque o doutor desembargador Lorival já falou disso. Entra a renúncia, a aceitação e a transação. Como eu disse, a negociação é uma parte da transação, mas ela entra também como uma forma de resolução endógena de conflitos. A negociação é uma sequência de propostas e contrapropostas, o diálogo e a votação, que eu já disse para vocês. Ok? Bom, resolução, métodos exógenos, que tem um terceiro envolvido nessa resolução. Nós temos aqui a adjudicação, a facilitação, a arbitragem, a mediação e a conciliação. Vou falar um pouquinho de cada um deles. A adjudicação é aquela que nós estamos acostumados, né? Ela vem através da sentença, a solução adjudicada pelo Estado, né? Modelo de decisão que caracteriza pela imposição de uma determinação, geralmente favorece uma das partes ou desfavorece as partes envolvidas no conflito, quando nós estamos em frente da procedência em parte, né? A arbitragem também já foi dita aqui pelo desembargador Lorival, mas eu vou só ressaltar alguma questão aqui que eu acho importante, que ela é efetivamente um concorrente jurisdicional, porque o árbitro ele entra realmente no lugar do juiz. Então, eu realmente tenho uma verdadeira, eu não digo quase que aversão, mas eu tenho realmente uma restrição em pensar em trazer a arbitragem para dentro do Poder Judiciário, né? Esse tema, de vez em quando, volta lá dentro do Conselho Nacional de Justiça. Para a Justiça do Trabalho isso não vem, porque nós temos um caminho próprio, inclusive lá dentro, mas, ainda que seja para as outras justiças, não há como, na minha concepção, um órgão de jurisdição incorporar uma forma de resolução de conflitos que, na realidade, é um equivalente à sua jurisdição. Então, a arbitragem é privado, a arbitragem são grandes empresas, empresas internacionais, que não querem escolher um judiciário, então, são diálogos imensos, são grandes contratos, ou são contratos feitos em base desses sistemas chama comerciais, Mercosul, né? Então, a arbitragem é outro caminho. Nós vamos falar daqui a pouquinho onde que entra a arbitragem no processo do trabalho. A mediação é a conduta pela qual um terceiro se aproxima as partes conflituosas, auxiliando e até mesmo instigando a sua composição, que há de ser decidida, porém, pelas próprias partes. A diferença da mediação aqui, né, construção de consenso e que tem por objetivo um compromisso ou acordo final que supere o conflito. Vamos deixar esse slide aqui um pouquinho, enquanto eu falo sobre a mediação. A diferença da mediação para a conciliação é que o mediador, ele atua nesse espaço dialógico e ele não faz proposta. O mediador, ele simplesmente estabelece esse empoderamento das partes que estão ali para que elas achem a solução dos seus conflitos. Então, é muito difícil nós pensarmos em mediação em conflito individual do trabalho quando você está diante de uma pessoa, de um indivíduo considerado por ele mesmo. Por quê? Porque nós temos um programa lá na UFMG, que é o programa Polo de Cidadania, e a gente tem dois núcleos dentro de duas favelas em Belo Horizonte. Nós estamos lá há 19 anos,
estabelecendo a mediação comunitária e a mediação atendimento. E aí, quando eu vou orientar os alunos que estão chegando, os estagiários bolsistas, eles falam, a gente pode fazer mediação trabalhista, professora? Eu falo o seguinte, não, eu entendo que vocês não podem fazer mediação trabalhista, por causa da questão do princípio da hipossuficiência, etc, etc. E aí, alguns depois, eticamente, me contam. Professora, a gente até tentou mesmo. A gente chamou lá o condomínio, mas ele não deu nem bola para a gente. Eu falo, pois é, porque as relações de trabalho é muito difícil quando você tem alguém que tenha um poder, ainda que seja econômico, sentar numa mesa, muitas vezes, de um igual para igual, sendo que ele não se considera igual. Então, essa é uma questão que não é somente pela questão principiológica que ela não se aplicaria. É a própria prática dessa forma violenta de tratamento de conflitos, muitas vezes pela força, é que impede a conciliação. Mas fica aqui porque ela tem espaço no Ministério do Trabalho e Emprego e no Ministério Público do Trabalho. A conciliação, eu vou aderir aos fundamentos que o desembargador Lorival falou. Só lembrando aqui, o tratamento jurisdicional direcionado à conciliação, ele, como eu disse, é um diálogo, interpretar essas dimensões do conflito, conduzir a negociação, demonstrar as vantagens, utilizar argumentos adequados, desenvolver estratégias, isso tudo está dentro do fazer do juiz do trabalho. Tá? A OIT 9854, adoção de medidas apropriadas ao estímulo e à promoção do desenvolvimento de mecanismos de negociação. Voltamos lá à Constituição. Ministério do Trabalho e Emprego, mediação. O Ministério do Trabalho e Emprego, há uns anos atrás, ele fez um manual, em 1995, logo quando saiu a questão da reforma do judiciário e começou esse tema da mediação como uma política de direitos humanos. Tá? E o Ministério do Trabalho e Emprego começou a fazer mediação. Hoje, quando a gente conversa com os auditores fiscais, eles não fazem mais mediação individual. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver o manual lá de 1995, 97. A prática hoje é que eles viram que essa mediação dentro do Ministério do Trabalho e Emprego começou a ser um caminho de fraude trabalhista. Vejam que o próprio Ministério, que tem o poder de fiscalizar, estava sendo utilizado como um mecanismo de fraudar os direitos do trabalho. Então, o que me dizem lá os auditores de Minas Gerais é no seguinte sentido. O que tem é de coletivo, exemplo, um assédio sexual que aconteceu, eu assisti essa mediação. Várias moças, várias senhoras estavam sendo assediadas por uma determinada pessoa. A questão do ponto de vista da indenização do dano moral, é claro que veio para a justiça. Mas o meio ambiente de trabalho saudável foi negociado, foi ali mediado naquela mediação que eu assisti, muito bem conduzida, inclusive a mediadora foi elogiada pelas duas partes, pelo sindicato e pela empresa, e ali saiu um acordo de compromisso de um ambiente de trabalho saudável, etc, etc. Então, o Ministério Público Ministério do Trabalho e Emprego, ele faz mediação com sentido coletivo, tá? Outra coisa, Ministério Público do Trabalho. Também o desembargador Lorival, ele já falou um pouquinho. Só lembrar que o TAC, na realidade, a gente fala que é uma conciliação, mas não é bem uma conciliação, né? Porque estatui, ele aceita a conduta que deve ser adequada, tá? A mediação e a arbitragem é possível no Ministério Público do Trabalho. As comissões de conciliação prévia, vamos falar aqui um pouquinho. O Supremo diz que isso é negativa de acesso à justiça, né? Por que que elas foram tão criticadas? Porque foram, infelizmente, motivo e local de inúmeras fraudes ao direito do trabalho. Então, se nós um dia pensarmos em revigorar esse lado genuíno, eu coloco aqui, porque eu sei que muitos ministros do TST pensaram nessa ideia das comissões de conciliação prévia, num sentido de se criar um espaço onde o sindicato atuasse, onde o conflito trabalhista fosse ali gestado de uma forma pelo ente sindical. Temos que tentar recuperar esse lado genuíno. E recuperar o lado genuíno é jamais defender a eficácia liberatória. Se está defendendo eficácia liberatória, é porque está querendo tirar da Justiça do Trabalho a possibilidade de análise, e isso é temeroso. Então, lado genuíno, ok. Espaço de tratamento do conflito, de conhecimento das causas, ótimo. O sindicato tem esse espaço, a advocacia também tem. Mas, como fraude, jamais. Eu trago aqui, para já finalizar, né, o sistema Ninter-CNA,
que é uma espécie de comissão de conciliação prévia, que o meu colega Antônio Gomes não me escute, mas ele não deixa de ter uma certa ideia dentro das comissões de conciliação prévia. Ele acontece na cidade de Patrocínio e ele tem um sistema tripartite. Tá? A AGU ela criou uma Câmara de Conciliação e Arbitragem para tratar, ela começou a tratar dos conflitos tributários, e o que me disseram que vai ser os trabalhistas também, dentro em breve, principalmente as questões dentro da Justiça do Trabalho. E a questão da Lei 10.101, a participação nos lucros ou resultados, que é também outra possibilidade de atuação dessas formas. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigada. Desculpe aí a mesa, que eu acho que eu fui um pouquinho além do que o tempo combinado. Obrigada mesmo. Cumprimento também a doutora Adriana, que, com sua intervenção, deu um panorama bastante profundo a respeito do tema, juntamente com o desembargador Lorival. As perguntas, na verdade, já chegaram à mesa, e o nosso tempo não é muito longo. Porém, me permito rapidíssimas observações, não me furtaria de fazê-las, evidentemente até pela natureza do tema e a provocação que ele envolve. O fato é, objetivamente, que a Justiça do Trabalho tem 2.600.000 ações ano. Só no Tribunal Superior do Trabalho nós temos recebido em torno de 200 a 210 mil recursos. E o que se verifica é que grande parte da sociedade busca soluções que não sejam as jurisdicionais. Mas, no terreno do direito do trabalho, ainda que mal interpretado, alguns entendem que seria uma defesa corporativa, o que não é, em face do direito que se está cogitando e do conflito e da natureza do conflito, nós temos que criar ou pensar em mecanismos que possam solucionar previamente possíveis conflitos jurisdicionais. Esse é o grande dilema. E me parece que, como tudo na história, é ciclotímico. Eu me recordo de decisões que podem ser lidas na revista Direito do Trabalho da Itália, do início do século passado, portanto, 100 anos atrás, em que a grande discussão de natureza processual trazida nas defesas era justamente o valor da quitação extrajudicial, como fórmula, como obstáculo processual ao prosseguimento do conflito entre empregado e empregador. Desses 100 anos, a doutrina e a jurisprudência evoluíram, preocupadas com o direito do trabalho, o conteúdo desse direito, que ele é um desequilíbrio, sem olvidarmos que na Itália o direito privado é uno, direito civil, comercial e trabalho. Mesmo assim, se evoluiu no sentido de se entender que, nas questões envolvendo conflitos trabalhistas, dificilmente poder-se encontrar uma solução extrajudicial, salvo com uma participação legítima dos sindicatos. Legítima. Por força de uma norma, criou-se o Instituto das Comissões de Conciliação Prévia. E a prática, como ambos os palestrantes relataram, evidenciou que o Instituto foi mal versado. Alguns exemplos podem ser dados até pela sua natureza teratológica. Numa determinada jurisdição de Minas Gerais, onde a atividade preponderante é rural e são necessários trabalhadores rurais que, por sua vez, não são contratados na região, são contratados fora da região, ao final da safra ou da colheita, o que se opera? Eles dormem em alojamentos e são levados em condução fornecida pelo empregador. E todos moram fora. Quando termina a safra, acabou o trabalho, todos são levados à comissão de conciliação.
e lá lhes é dito: ou aceita o pagamento, ou fica sem dinheiro e sem moradia. E esses trabalhadores recebem o que tiverem de receber e seguem de volta para os seus estados de origem, nenhum deles próximo à região de prestação de serviço. Essa é uma das hipóteses. Quando, na direção da escola judicial, solicitamos a possibilidade, talvez a doutora Adriana se lembre, de filmarmos a dinâmica de uma comissão de conciliação prévia, as nossas audiências são públicas, fomos proibidos de filmar. Se o Instituto é legítimo e é transparente, por que não ser público? Por que não permitir o acesso e o acompanhamento? Então, acho que o ponto fundamental foi abordado por ambos os palestrantes. Ninguém discute a necessidade de termos soluções alternativas. O que se discute é a ética na utilização dessas soluções. É a legitimidade daqueles que operam a condução dessas soluções. Há exemplos bem-sucedidos, por outro lado, como as comissões dentro das empresas, dentro das fábricas, que possibilitam a conciliação e a pacificação entre o capital e o trabalho. Isso é possível. Óbvio que são empresas de grande porte. Nós precisamos encontrar soluções que atinjam também empresas de médio e pequeno porte. Ninguém ouvida disso. Não há um juiz do trabalho que ouvide a necessidade de soluções extrajudiciais, chamadas há mais de 50 anos de equivalentes jurisdicionais. O que é preciso é que esses meios sejam éticos, legítimos, representativos e que efetivamente assegurem com uma justiça privada a real reparação daqueles direitos que foram buscados nesses órgãos ou organismos ou instituições que se propõem a solucionar os conflitos. É isso, é disso que se trata. Não é negar, por negar, com algum interesse particular, a possibilidade de termos soluções extrajurisdicionais, mas é que elas tenham como elemento fundamental o patamar ético, o patamar jurídico e o patamar da legitimidade daqueles que se propõem a fazê-lo. Lembro aos senhores que, curiosamente, há 70 anos atrás, quando se instituiu a CLT e, por sua vez, o Instituto da Conciliação, a Justiça do Trabalho foi achincalhada por anos por dizer que havia previsão legal para a conciliação endoprocessual, inclusive na execução, como lembrou o desembargador Lorival, e que é justa, porque os titulares, mediante tutela e orientados, têm direito à autocomposição. São orientados e estão sob a jurisdição de um magistrado que lhes assegurará todos os caminhos que a lei determina e lhes dirá qual é a melhor ou pior solução. Mas a escolha é da parte, ele é o titular da ação. Mas a conciliação surgiu porque ela visava a pacificação entre o capital e o trabalho. O mais interessante é que nós fomos a vida inteira criticados por tê-la. E hoje ela virou o grande mote da justiça comum. Só que se esqueceram de nos perguntar como se faz. E parece que as experiências lá têm andado ainda em passos muito, muito rudimentares. Enquanto que nós já avaliamos as 4 dimensões de uma conciliação, como ressaltado pelos palestrantes. Mas o mais importante é que esse direito do trabalho, que surge do direito civil como um tronco anárquico, hoje, e cada vez mais, tem evidenciado que os seus institutos eram modernos, anárquicos, vanguardistas, mas, porém, estão se perpetuando e contaminando todos os ramos do direito.
Com essas breves considerações, eu passo de imediato a palavra aos nobres expositores, que já receberam as perguntas, para a sua resposta de forma objetiva, preservando o painel subsequente. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar a minha colega Adriana, que, de forma brilhante, fez uma exposição extraordinária. Aqui o Alexandre pergunta, gostaria de saber, doutor Lorival e doutora Adriana, a opinião dos senhores a respeito da recepção das sentenças arbitrais na Justiça do Trabalho. Bom, a Justiça do Trabalho não tem acolhido as sentenças arbitrais por uma razão muito simples. Como eu havia afirmado, o estado de hipossuficiência do trabalhador, né, também não cuidando de direitos patrimoniais disponíveis, e também ao vício nessa eleição do hábito, da autonomia da vontade do trabalhador, de maneira que a Justiça do Trabalho, quando muito, pode deduzir da condenação o valor que esse trabalhador teria recebido lá no órgão arbitral. Mas aceitar a sentença, penso que não. Há uma outra indagação, doutor Lorival, doutora Adriana, na opinião dos senhores, a decisão do Supremo Tribunal Federal em tornar não obrigatória a passagem pela CCP gerou um obstáculo à solução alternativa dos feitos? Olha, penso que não é obstáculo. O Supremo, pura e simplesmente, reconheceu que passar pela comissão de conciliação prévia é uma faculdade, é facultativo, né? Eu me lembro quando o juiz do primeiro grau, que o advogado, o ilustre advogado da reclamada, opunha uma preliminar de extinção sem resolução do mérito, argumentando que não havia passado pela comissão de conciliação, a minha indagação muitas vezes era: doutor, o senhor reconhece em mim poderes conciliatórios ou não? O senhor quer voltar lá? Eu estou propondo a conciliação. E muitas vezes o que eu fazia? Consignava no termo a proposta. E muitas vezes não se tinha a proposta. E aí a litigância de má-fé estaria ali escancarada. E por óbvio que se eu posso praticar o ato por outro meio, que não há nenhuma nulidade, né? Então, não vejo aqui que é um obstáculo, né? As comissões foram esvaziadas exatamente em razão das fraudes que andaram cometendo. Se estivesse perfilhado o caminho legal, da ética, possivelmente elas estariam prestando bons serviços, mas, lamentavelmente, ocorreu aí um esvaziamento exatamente em função das fraudes praticadas. Não vejo como obstáculo, acho que o Supremo reconheceu que não é obrigatório, é apenas facultativo, de maneira que, se quiserem passar pela comissão, não vejo nenhum problema. Pois não. Aqui a doutora Lilian Castro, ela faz alguns considerandos em relação à Comissão de Conciliação Prévia e também a questão do não acolhimento de negociações em mesas de arbitragem, uma campanha ostensiva do MPT contrário a essa forma de solução de conflitos, e pergunta: fora das mesas de audiência, quais são as outras formas de solução de conflitos trabalhistas de natureza individual? Bem, na minha exposição fica claro que seria efetivamente com a participação do sindicato. Porque, efetivamente, eu também, da mesma forma que o desembargador Lorival, compreendo que no dissídio, no conflito individual, não cabe arbitragem. Agora, o doutor Sérgio de Bauru. O embate da magistratura contra atos de CNJ, em especial, quanto à atuação da corregedoria, é fato público. Não obstante a atuação do CNJ em tornar mais céleres os processos e evitar que os conflitos cheguem ao judiciário, também é realidade. Com base nessas premissas, até onde essa política interessa ao judiciário trabalhista, que teria diminuído a sua necessidade e, assim,
veria atingido interesses corporativos. Bom, tem algumas premissas aqui que eu não compreendo como fato público, a questão do embate em relação à corregedora, porque, inclusive, há manifestação em relação à questão dos juízes que estão sendo investigados com a questão de corrupção, tem, inclusive, apoio das associações. Em relação à questão de retirada de espaço, eu acho que a minha manifestação foi exatamente no sentido de que não se deve continuar apostando apenas nessa forma de judicialização de conflitos. Então, eu não vejo, como está sendo dito pelo doutor Sérgio aqui, essa questão de que haveria uma diminuição de necessidade. Eu acho que é o contrário, eu acho que a gente trataria os conflitos de uma forma mais adequada, mas eu torno a relembrar a questão de que eu disse aqui, que não é só o judiciário que é ator desta modificação. É necessário também que os advogados compreendam seus papéis em relação a essa atuação. Bom, acho que são essas minhas considerações. Foram as perguntas encaminhadas à mesa. E agora, respondidas com isso, eu declaro encerrado o presente painel. Muito obrigado.